Olá a todos, meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. Nós ficamos algum tempo sem postar, nós estávamos alguns meses sem postar, devido a alguns compromissos que eu tinha assumido, viajei para Brasília, enfim, uma série de coisas acontecendo, então não deu para postar. Mas aí eu voltei de Brasília e voltei com uma nova ideia para o canal. Então a partir de agora, nós vamos postar uma sequência de videoaulas. Nosso canal vai ter muita videoaula de administração, uma vez que a maioria das videoaulas de administração aqui do canal são os mais acessados e também as pessoas gostam muito, gostam da maneira como eu tenho explicado as coisas. Então nós vamos utilizar aí as videoaulas para ajudar quem é de administração. Então nós vamos começar agora aqui a explicar sobre TGA, uma introdução sobre TGA. Aí nós vamos passar por todas as abordagens, abordagem científica, abordagem clássica, abordagem monística, abordagem comportamental, enfim, as teorias clássicas, científicas, teoria das relações humanas. Daqui para frente, teoria da contingência, nós vamos explicar tudo, ok? E nós estamos começando hoje com uma introdução à TGA, quer dizer, teoria geral da administração. Se você quer aprender administração e começar a tomar um norte, você precisa começar a estudar, antes de tudo, TGA. E nós vamos agora introduzir a TGA para você, porque a TGA é a que tem esse papel de buscar entender sobre a administração de uma maneira em geral, entender a organização de maneira em geral. Não é uma organização de maneira específica, administração pública, administração empresarial, administração hospitalar, não. É uma administração de maneira geral, uma administração dentro da organização. Disso que se trata TGA, ok? Então nós vamos começar agora essa aula e a partir daqui para frente nós vamos postar só videoaula legal, até esse canal se tornar o canal de administração mais acessado, de mais inscritos, mais famoso do país. E eu conto com você para isso. Portanto, se você gostar dessa aula, já dê logo o seu like e já se inscreva, beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Introdução à TGA. Vamos começar a nossa introdução para que você aprenda um pouco mais sobre a organização, a administração, a teoria geral da administração, ok? Então, vamos lá. Vamos entender uma coisa. O mundo, ok? Ele é formado por organizações, certo? Então, o que seriam organizações? Nós temos aqui organizações como pessoas mais recursos, ou seja, uma organização é formada pelas pessoas que compõem a organização e pelos recursos que ela tem, recursos materiais como equipamentos, como matéria-prima, enfim, tudo que é a parte material, instalações, etc. Mas as pessoas formam uma organização, ok? Muito bem, nós temos alguns exemplos de organização. Que exemplos são esses? Temos uma igreja é uma administração, é uma organização sem fim lucrativo, porém uma organização. Nós temos também aqui o exército, temos aqui o Estado, temos as organizações não governamentais, as ONGs, né? Tem também empresas, enfim. Todos esses exemplos são exemplos de organizações que possuem pessoas e que possuem recursos. E importante falar que as organizações, elas existem para alcançar um fim específico, um resultado, um objetivo. Então, toda organização é formada por pessoas e é formada por recursos físicos para atingir um objetivo, ok? Perfeito. Vamos seguir aqui agora no nosso exemplo. O que vem a ser, então, administrar, ok? Bom, administrar é conduzir racionalmente as organizações, ok? Então, quando você pega uma organização, você pode deixar aquela organização sendo conduzida de qualquer maneira, conduzida intuitivamente, conduzida empiricamente, pelo poder da experiência, ou pelo acaso, ou você pode organizar a organização, ok? E racionalmente conduzir aquela organização. Isso é administrar, certo? Então, você vai utilizar as pessoas e os recursos que você tem
seja de dinheiro, seja financeiro, aliás, seja material, seja de matéria-prima, seja de produto, seja de instalação, seja de máquina, seja de equipamento. Você vai utilizar a pessoa mais esses recursos para atingir o fim que aquela organização quer atingir. E que fim é esse? Bom, alguns fins são lucrativos, que é conseguir lucro. Outros fins são não lucrativos, como por exemplo, proclamar algum tipo de ideia, algum tipo de ideal, como por exemplo, Greenpeace é uma organização que ali tem o seu ideal, não busca lucro, mas tem o seu ideal de ali ajudar, tal, aquela coisa da natureza toda, como você já deve conhecer o Greenpeace, né? Então, essa questão de fim depende da organização, mas toda organização ela tem que alcançar, ela quer alcançar um fim, tá bom? Um objetivo, um propósito. A organização não existe por existir, ela existe para alcançar um fim, ok? Vamos seguir aqui no nosso exemplo. E aí que entra, né, a TGA, certo? E a TGA ela estuda a administração em geral. Como eu falei logo no começo do vídeo, a TGA ela não vai estudar ali uma parte específica. Como administrar um hospital, como administrar, sei lá, uma empresa de perto, como administrar uma universidade. Ela não trata de uma administração específica. Ela trata-se de estudar as organizações de maneira geral. Ela estuda a administração de maneira geral, ok? Então, quer dizer, ela foca em todas as áreas de administração, seja marketing, seja contabilidade, seja área financeira, seja de hospital, seja pública, seja de empresa, seja de organização não governamental, não importa. TGA se busca estudar essas áreas e entendê-las, certo? Então, ela basicamente, a TGA vem estudar a administração nas organizações em geral, certo? Muito bem. Continuando, você precisa entender que o administrador, ele possui 3 habilidades. Inclusive, essa informação, ela é super importante que você entenda. No futuro nós vamos fazer um vídeo só para falar sobre essas 3 habilidades. Agora nós vamos aqui passar o olho nelas para você entender, tá bom? Então vamos lá. Que 3 habilidades são essas? Bom, a primeira dessas habilidades são as habilidades técnicas. Então, o administrador, ele tem que possuir a sua habilidade técnica, ou seja, a habilidade de saber o que ele está fazendo no sentido operacional. Por exemplo, um programador tem que saber programar, um operário tem que saber fazer o que ele precisa fazer. Quer dizer, a habilidade técnica, ela diz respeito ao fazer. Olha aqui, fazer, tá bom? Então, ela trabalha com coisas, tá? É um conhecimento especializado, é de uma área específica e é relacionada ao fazer. Então, por exemplo, dentro de uma empresa existe a pessoa que está lá em cima, que manda, existem os intermediários e existem as pessoas que fazem. Por exemplo, numa empresa de manutenção de computador, eu tenho quem está lá em cima, que é o dono da empresa, que cuida da parte estratégica. Eu tenho os intermediários, que são os diretores de marketing, diretor de contábil, diretor disso, diretor daquilo. Esses diretores que lidam ali com a alta cúpula e também pegam as ordens e enviam para baixo da hierarquia. E nós temos abaixo desses diretores as pessoas que fazem, tá? Temos os supervisores, por exemplo, numa empresa de manutenção, nós temos a pessoa que vai lá na casa do cliente consertar o computador. Ou então que conserta o computador do cliente na empresa mesmo. Mas enfim, é o cara que põe a mão na massa, entendeu? O cara que dirige a empresa de manutenção de computadores, no nosso exemplo, não é o mesmo que põe a mão na massa e vai consertar o computador, entendeu? Então aquele cara que conserta o computador não tem que se preocupar com como a empresa vai indo no sentido estratégico da coisa. Ele só tem que fazer uma coisa: consertar o computador. Então, qual é a habilidade dele? É uma habilidade técnica, é uma habilidade especializada, é uma habilidade de uma área específica, tá bom? Da mesma forma, dentro dessa empresa, pode ter um outro cara que não conserte o computador, fica responsável por consertar notebooks, ou responsável por consertar tablets ou celulares. Então, essa habilidade é a habilidade técnica. Num hospital, nós temos o diretor do hospital, temos os médicos e temos aqueles enfermeiros. Enfermeiros
são as pessoas que vão lá, atendem as pessoas, coloca ponto nas feridas, faz o tratamento ali imediato, né? Quer dizer, ele põe a mão na massa, o enfermeiro, então ele tem habilidade técnica. Da mesma forma, quando um médico vai atender uma pessoa, ele também está se usando de habilidade técnica. A habilidade técnica é a habilidade de fazer, é a primeira habilidade que o administrador tem que ter. Por exemplo, eu não posso, por exemplo, dar uma gerência, uma diretoria de uma empresa de manutenção de computador para quem não entende nada de informática. Por quê? Porque ele não vai ter habilidade técnica. Ele não precisa saber consertar um computador, mas no mínimo ele tem que entender daquilo ali, tem que ter um conhecimento daquela habilidade técnica. Então a habilidade técnica é a primeira habilidade que o administrador precisa ter. Seguindo na sequência, nós temos também as habilidades humanas, ok? O que é a habilidade humana? É a habilidade ali de trabalhar com pessoas, é a habilidade de ter um relacionamento interpessoal entre as pessoas, né? É a habilidade de se relacionar com o grupo, é a habilidade de liderar, motivar, incentivar, comunicar, ok? Então, basicamente, quando se trata de administração, nós também temos que entender que é uma outra habilidade do administrador, das 3 que ele tem, é a habilidade de lidar com pessoas, é a habilidade de liderar, de conduzir, porque a administração é lidar com pessoas. A administração lida com pessoas o tempo todo. Então, é necessário que esse administrador tenha uma habilidade humana. É a segunda habilidade que o administrador precisa ter. E qual é a última e terceira habilidade? São habilidades conceituais. Essas habilidades conceituais é uma habilidade de trabalhar com ideias, é uma habilidade de ter a visão do todo da organização, é uma habilidade de entender a organização, é uma habilidade de pensar, raciocinar, diagnosticar, ok? Então, quando se fala de conceitual, já vai subindo na hierarquia, já chega lá no presidente. Como eu falei, o presidente de uma empresa, o diretor, por exemplo, um diretor geral que cuida de tudo, ele não tem que ter tanta habilidade técnica, porque ele não é a pessoa que vai lá fazer, não é o cara que vai lá consertar o computador, ele não é a pessoa que vai lá atender o paciente, ele não é a pessoa que faz, ele é a pessoa que pensa, ele é a pessoa que está no topo da hierarquia, no topo da estratégia, é a pessoa que bola a estratégia, é a pessoa que vê a organização como um todo. O cara que conserta o computador, ele só vê a parte dele, mas o cara que trabalha ali com um todo, que é o diretor, que é o presidente, tem que ver toda a organização. Então, ele tem que ter uma habilidade conceitual, que é uma habilidade de pensar, raciocinar, olhar o mercado, ver como o ambiente interage com a organização, ver como a organização interage com o ambiente, ver os concorrentes, ver o sistema político, lei que vai surgindo, toda essa coisa assim, de tomar ideia, de pensar e dar um rumo para a organização, é uma habilidade conceitual. Então, repetindo, ok? O administrador precisa de 3 habilidades: a técnica, trabalhar com fazer a coisa, saber, entender da área específica, né, entender da parte de fazer, da área de botar a mão na massa. Humanas, que é entender como lidar com pessoas, como fazer com que elas trabalhem, que elas sejam motivadas, relacionamento interpessoal, relacionamento em grupo. E a área conceitual, que é ideias, ok? É a área de você meter a mão na massa, de você trabalhar, de você fazer o que precisa ser feito no sentido conceitual, no sentido de dar uma direção para a empresa, ok? E o que você pode perceber? Quanto mais baixo um cliente está na hierarquia, quanto mais baixo o administrador está na hierarquia, mais habilidade técnica ele precisa. Por quê? Porque ele está mais próximo do fazer. Por exemplo, um cara que conserta um computador tem que saber fazer, tem que saber consertar. Então ele tem que ter habilidade técnica lá em cima. Já um cara que ele supervisiona o cara que conserta, ele ainda tem que ter habilidade técnica, com certeza. Mas já não é mais tanto quanto a habilidade do cara que tem que fazer. Agora imagina um cara que é diretor, que ele supervisiona, ok? Que ele supervisiona a habilidade técnica. Ele supervisiona a habilidade técnica. Ele é diretor e está acima do supervisor. Ele já não precisa mais tanto da técnica, mas ele precisa de humanas, da habilidade humana. Por quê? Porque ele vai lidar com quem está acima dele e vai lidar com quem está abaixo.
Então ele tem que saber ali passar de cima para baixo as informações. Ele tem que saber lidar com as pessoas, ele tem que saber motivar, tem que saber liderar. Então é uma habilidade mais humana. Agora, quando chega lá no topo, lá no diretor, lá no presidente, ele tem que ter uma habilidade conceitual. Ele pode nem saber consertar o computador. Então, quer dizer, ele só tem que ter uma ideia de como a coisa funciona no sentido de fazer. Mas a maior parte dele é o pensamento, é o raciocínio. Como conduzir essa organização como um todo. Então ele precisa de mais habilidade conceitual. Quanto mais sobe na hierarquia, maior habilidade conceitual, menor habilidade técnica. E quanto mais desce na hierarquia, maior tem que ser a habilidade técnica e menor habilidade conceitual. E aqui no meio nós temos a habilidade humana, porque é a habilidade que passa as informações de cima para baixo na hierarquia. Então tem que saber lidar com pessoas, como por exemplo, diretor de recursos humanos. Tem que saber lidar com pessoas. Então, quer dizer, baixo técnica, cima conceitual, meio humanas, ok? Seguindo aqui para você entender essas questões de TGA, né? Então vamos lá. O administrador, ele também possui 4 competências. Ele tem que ter 4 competências, ok? A primeira competência dela é a competência do conhecimento, tá bom? Então o administrador, ele tem que ter conhecimento. Quer dizer, ele tem que ter na cabeça dele aquelas habilidades do administrador. Tá? Ele tem que saber o que ele está fazendo ali, ok? Então, conhecimento, basicamente, é aquilo que o administrador sabe, certo? Aquilo que o administrador sabe é o conhecimento que ele tem. Então, seja pela experiência que ele já obteve, seja por estudo, seja por teoria, o conhecimento é aquilo que está na cabeça do administrador, é aquilo que ele sabe, que é a primeira competência dele. Não existe um administrador que não saiba administrar, então... Se um administrador não tem essa competência, ele não pode ser administrador, ok? Vamos lá. O segundo ponto, segunda competência é a perspectiva. A perspectiva diz respeito a colocar em prática o que sabe. Ou seja, não adianta ter conhecimento, mas não saber colocar em prática aquele conhecimento. Portanto, essa é a segunda competência de um administrador. A terceira competência é o julgamento, ok? Em outras palavras, julgar é avaliar as situações, é julgar. Por quê? Não adianta o administrador ter conhecimento, saber colocar em prática o que sabe, mas quando se apresenta situações, ele não sabe o que escolher, ele não sabe como avaliar, ele não sabe raciocinar. Então, porque o administrador, dependendo da situação, ele vai agir de uma maneira diferente, ele vai se posicionar de uma maneira diferente. Para isso, ele precisa julgar, ele precisa ver, olhar, poxa, olha, essa situação aqui pede que eu faça isso, aquela outra situação aqui pede que eu faça aquilo. Olha, esse subordinado, esse empregado, ele fez alguma coisa. Será que isso que ele fez merece uma punição assim ou uma punição assado? Será que eu demito ele? Será que eu mantenho? Será que eu rebaixo ele de cargo? Enfim, ele precisa saber julgar, avaliar essas situações. Então, a terceira competência do administrador é a competência de julgamento. E a quarta competência, uma das mais importantes, é a competência da atitude, ok? Que basicamente é o comportamento pessoal. É a atitude do administrador que define se ele vai ser bom, se ele vai se destacar ou não. É aquela pessoa proativa, aquela pessoa que vai pra cima, aquela pessoa que põe em prática as coisas, aquela pessoa que tá ali o tempo todo. A atitude do administrador diz respeito à característica dele, à personalidade dele, a como ele é, a como ele age. Quer dizer, e é o mais importante, porque a forma que o administrador tem a sua atitude é a forma que ele vai conduzir a organização. Portanto, é o comportamento pessoal dele que diz respeito, ok? Talvez no futuro nós façamos uma aula bem específica sobre essas 4 competências, mas por enquanto entenda que existem essas 4 competências, tá bom? E existem alguns papéis do administrador. Que papéis são esses? O primeiro papel é o interpessoal, quer dizer, o administrador lidar com pessoas, né? Então, diz respeito à representação, ok? Que ele representa a organização. O administrador que está à frente de uma organização, é ele que representa. A organização ali é representada por ele, é ele em si. Então, quando tem alguma coisa, tipo, vai aparecer ali, vamos fazer uma entrevista sobre determinada empresa. Quem é que vai fazer essa entrevista? Ora, o administrador daquela empresa, aquele cara que representa a organização, representa a empresa. Então, o primeiro papel dele é esse, é o interpessoal. Ele representa a organização, ok? O segundo papel, que continua sendo interpessoal, tá?
é o papel de liderança. O papel de liderança. Então, o administrador ele tem que ter liderança, ok? Quer dizer, é ele que dirige, ele que motiva, ele que coordena as pessoas. E isso continua fazendo parte do papel interpessoal. Primeiro de representar a organização, depois de liderar, de motivar, de fazer as pessoas agirem de acordo com a necessidade daquela administração. O terceiro papel, que continua sendo interpessoal, é o papel de ligação, ok? O papel de ligação. Como assim ligação? Porque é ele que mantém as redes de comunicação. É ele que vai ali estabelecer como a empresa vai se comunicar, de que maneira vai acontecer a comunicação dentro da empresa, até mesmo com as partes de fora, com as outras pessoas, com as outras organizações, com o ambiente externo. Então, ele também tem esse papel aí de ligação, ok? Já mudando agora a categoria dos papéis do administrador, o papel do administrador também é informacional, ok? Nós falamos ainda agora do papel interpessoal e agora nós estamos falando do papel informacional do administrador. Ou seja, o administrador ele tem, por exemplo, o papel de monitorar, né? Monitoração, monitoramento, ok? Quer dizer, é o cara que manda e recebe informações de fora da empresa, de fora da organização. Ele manda de dentro, recebe de fora. É o cara ali que tem ali, mantém a rede de informação funcionando, né? Da mesma forma, ele tem um papel de disseminação, quer dizer, é o cara que espalha as informações. Chegou uma informação até ele, tomou uma decisão, ele tem que fazer todos saberem disso. Então, é o papel do administrador, ok? Nós também vamos fazer aí, provavelmente, no futuro, um vídeo só para falar sobre os papéis do administrador de maneira mais detalhada, ok? E é o papel de porta-voz também, né? Porque é o cara ali que transmite a informação para fora. É não só o cara que dissemina a informação para dentro, mas também transmite para fora. Ele é o porta-voz da empresa, é aquele cara que fala pela empresa, pela organização. O administrador também tem este papel, ok? E por último, ele tem um papel decisorial. Olha só, calcula isso aqui direitinho, tá bom? Presta bem atenção. O papel do administrador tem papéis interpessoais, que foi aquele que nós falamos, e tem papéis, tá, informacionais, que foi esse que nós acabamos de falar, e ele também tem papéis decisoriais, né? Um papel decisorial, quer dizer, o que significa isso? Por exemplo, um dos papéis decisoriais é o papel de empreendimento, quer dizer, o cara tem que ter ali capacidade empreendedora, ele tem que ter atitude, tem que ter inovação, tem que ter essa coisa mesmo de empreendedor, de ir para cima, de buscar novos mercados, de ver oportunidades. O administrador tem que ter isso dentro de si. Isso é uma coisa decisiva, por isso que é um papel decisorial. O segundo papel é a resolução de conflitos. O papel decisorial é a resolução de conflitos, né? Quer dizer, ele precisa ali lidar com as pessoas e com as situações. Dentro das organizações, existem pessoas o tempo inteiro lidando com problemas. Aí acontece uma rixa, uma fofoca entre os empregados, acontece isso, acontece aquilo, o cara tem que entrar e tem que saber resolver esse conflito, ok? Então, é necessário que o administrador tenha papel nisso aí, tá? E outro papel decisorial é o papel de alocação de recursos. Como assim? Bom, é ele que põe cada coisa no seu lugar, ele que decide quem vai fazer o quê, quem tem cada função, quem recebe a atribuição de cada coisa, diz respeito ao administrador. O administrador que tem isso na sua cabeça, na sua importância, ok? Então ele põe cada coisa no seu lugar, coloca cada departamento no lugar, cada pessoa funcionando, enfim, atribui tarefas. Esse é o papel do administrador, de alocar recursos, papéis decisivos, ok? E o papel de negociação, uma vez que ele representa os interesses em negociações externas, quer dizer, quando vai negociar com outras empresas, quando vai negociar uma saída para outro lugar, um governo, enfim, ele quem representa a organização nessas negociações. Então ele também tem papel de negociação. Portanto, você viu aí que os papéis do administrador são os papéis interpessoais, informacionais e o papel decisorial. Quer dizer, papel de decisão, cada um dividido nesses tópicos que eu falei. Futuramente nós vamos falar sobre isso de maneira melhor, ok? Muito bem, então você acabou de ver aqui uma introdução à TGA. Você entendeu ali o que é a TGA, o que é uma organização, ok? Entendeu o que é o administrador, quais as habilidades que ele precisa ter, quais as competências e quais são os papéis desse administrador. Isso aqui é para você ter uma noção, ok? Uma noção do que o administrador faz, de como funciona a administração. Então você está começando aqui. Se você está vendo esse vídeo e você está começando uma faculdade ou um curso de administração, então se liga na sequência,
porque ele vai te fazer entender tudo sobre administração, ok? Perfeito. Agora, 2 recados para você. O primeiro recado é, se você quiser contratar nossos serviços, nossas aulas, uma consultoria, de repente você quer que a gente vá no seu cursinho, na sua escola, na sua universidade, dar uma aula de administração, então você pode entrar em contato, o telefone está aí, se não tiver abaixo da descrição do vídeo, o telefone estará na aba desse canal sobre, é só você ir lá sobre, o telefone vai estar lá, tá bom? Segundo recado, tem cursos 24 horas, esse é o melhor local para você se desenvolver com cursos. Lá tem curso de administração, tem curso de marketing, curso de contabilidade, curso de... tem um monte de curso. Só curso bom e curso baratinho para você aumentar seus conhecimentos. Nunca desista de aumentar seus conhecimentos. Os cursos lá são muito bacanas, são top. Tem apostila, tem um monte de coisa, entendeu? Então faça os cursos 24 horas se você quiser, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? É isso, até a próxima! E nunca se esqueça, não existem limites para um administrador.